nos assistindo hoje, você que é membro da Sara Nossa Terra, você que é visitante e que está nos vendo pela primeira vez, nos assistindo pela primeira vez, em nome de Jesus eu quero te dar as boas-vindas e eu quero declarar, em nome de Jesus, que esse culto, ele vai continuar aquecendo o seu coração para a fé, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou aqui me preparar os meus papéis. E hoje, não sei quem assistiu o culto pela manhã, Bispo Francisco Almeida pregou sobre o rei Ezequias. Rei Ezequias foi levantado para aquela época, para aquele momento, para trazer solução para aquele povo, para aquele problema que se apresentava, o cerco que se apresentava naquela época. E ele disse, nós somos o rei Ezequias desse tempo, amém? Quantos reis Ezequias nós temos aqui nos assistindo? Levanta a sua mão e fala, eu sou um rei Ezequias, eu sou solução para esse tempo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse tempo de quarentena, tem coisas boas acontecendo. Eu vim hoje aqui para dizer para você palavras para fortalecer seu coração. Eu vim hoje para dizer para você, para te dar uma palavra de direcionamento em nome de Jesus. Tem coisas boas acontecendo nesse tempo de pandemia, de coronavírus. Uma das coisas boas é que nós nos tornamos mais conscientes de que nós somos dependentes de Deus. Nós nos tornamos mais conscientes, e porque nós nos tornamos mais conscientes, nós nos tornamos mais dependentes. E a dependência de Deus, ela gera em nós rendição. A gente se entrega totalmente para Deus num momento como esse que nós estamos vivendo. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que a nossa fé, ela é ativada quando nós estamos nesse lugar. A boa notícia é que a nossa fé cresce quando nós estamos nesse lugar de dependência, de rendição. Meu querido e minha querida, eu quero dizer para você, fala para você agora, para a sua alma, diga para a sua alma assim, porque estás abatido, ó minha alma, eu ainda o louvarei. Ele colocará um sorriso no meu rosto em breve, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Salmo 91:4 diz, porque o Senhor porque a fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor. Queridos, nessa quarentena nós vamos passar por ela dessa forma. Nós vamos passar por ela com um escudo protetor, é a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, amém? Diga isso para a sua alma constantemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós passaremos com um escudo protetor à nossa frente, nos protegendo, nos livrando. Hoje o Bispo Francisco falou sobre sermos imunes ao medo. E agora também eu quero falar com vocês sobre sermos imunes ao medo. O que significa ser imune a alguma coisa? Isso significa não me deixar atingir. Né? Como não ser atingido pelo medo? Como não ser vencido pelo medo? Na verdade, o medo, ele vem, ele nos atinge de alguma forma, mas ele não pode encontrar morada em nós. Ele não pode se demorar em nós. Então, hoje, de uma forma muito prática, eu quero falar com vocês sobre como nós nos tornamos imunes, como nós não nos deixamos atingir pelo medo, pela falta, pela desesperança. Eu queria, quando nós começamos, dia 13 de março, inclusive hoje é o 3º domingo de quarentena, né, que nós estamos vivendo, mas quando nós começamos essa pandemia, quando nós começamos a ouvir sobre o vírus, o decreto foi estabelecido sobre o Rio de Janeiro, nós inicialmente não acreditamos naquilo, o que é verdade, o que é mentira, o que é excesso, o que é informação errada. Mas em determinado momento, todos nós
todos nós, eu, você e todo mundo, nós começamos a estabelecer procedimentos de proteger a nossa casa. Vocês concordam comigo? Todo mundo começou. Todo mundo começou, tem que lavar as mãos 20 segundos, esfregar com sabão. A gente tem que usar álcool gel. O álcool tem que ser a 70% para cima. Dilui a água sanitária. Coloca um pano molhado de água sanitária na frente da sua casa, na porta da sua casa. Deixa os sapatos de fora da sua casa. Nós começamos a estabelecer procedimentos de como proteger a nossa casa. Vocês concordam comigo? Algumas casas com excessos, outras casas com menos, mas e todas com os recursos que tinham de conhecimento e recursos que tinham financeiro, fizeram protocolos, fizeram procedimentos de como guardar a sua casa nesses dias de coronavírus. E da mesma forma, querido que está me ouvindo, querida que está me ouvindo, da mesma forma que nós fizemos protocolos de proteger a nossa casa contra esse vírus, contra o coronga, né? Não é assim que o apelido, né, desse vírus? Da mesma forma que nós criamos protocolos para nos proteger, a nossa casa, nos proteger desse vírus, nós precisamos criar protocolos, procedimentos para nos proteger do medo. Então, hoje eu quero falar para vocês, eu vou dizer para vocês hoje alguns protocolos. A minha palavra é praticamente isso, queria sua atenção ao máximo. E sabe por quê? Porque essa semana eu pratiquei esses protocolos e eu vi que eles funcionam. E essa semana eu pratiquei esses protocolos e dividi com algumas pessoas que me ligaram falando que estavam com necessidade e eles funcionaram. E eu quero dividir com você, compartilhar com você esses protocolos que te mantêm imune ao medo, que te impede de deixar que o medo faça morada em você, que o medo se demore em você. Imunes ao medo. Imunes ao medo. O medo ele pode vir, mas ele não pode ficar. Hebreus 11:1, todo mundo, a maioria de nós conhecemos. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente vê mais adiante em Hebreus que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu falar uma coisa fantástica para você. Queridos, a fé, ela nos ajuda a vencer o medo. E isso a gente tem ouvido essa semana inteira, em todas as pregações. Ok, mas eu quero mais um pouquinho, eu quero te dar um pouquinho mais sobre a fé nessa noite. A fé, ela se trata da gente acreditar na natureza ou no caráter de alguém. Deixa eu dizer para você, agora, nesse momento da história da humanidade, nós estamos no lugar exato que realmente ou nós nos posicionamos em fé, ou tudo que nós aprendemos para trás não vai fazer diferença, é como se não valesse. Então, nesse momento, nessa história, no momento da história que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. E eu queria falar rapidamente, a fé significa acreditar na natureza de alguém, no caráter de alguém. Quem é esse Deus que nos convida para crer nele? Historicamente, Deus se apresenta como Jeová Jireh, aquele que provê. Ele se apresenta como Jeová Shalom, aquele que é a nossa paz. Ele se apresenta como Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele se apresenta como El Elyon, aquele que é altíssimo e mais forte do que sobre tudo e do que sobre todos. Ele é o Todo-Poderoso. É esse Deus que está convidando você para crer e se render a Ele e confiar que Ele está cuidando de hoje, Ele está cuidando também do seu futuro, em nome de Jesus. Ele se diz o Senhor dos exércitos, o Senhor, o grande eu sou. Querido, é nesse lugar, é nesse momento que nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. Se realmente nós vamos acreditar nesse Deus, né, na natureza desse Deus,
ou se nós vamos acreditar nas notícias, nós vamos acreditar nos rumores de guerra. E uma coisa fantástica, eu vou ter que abrir uma água aqui, não vou poder pedir ajuda, porque, né? Vou tentar aqui. Espera aí, gente, que a gente está tendo uma conversa aqui. Desculpa. A gente está no ano de romper limites. E nós estamos fazendo isso como igreja, amém? Nós estamos rompendo limites. E eu queria dizer para você que a lei da fé é uma lei acima de todas as leis naturais. Vou repetir. A lei da fé está acima da lei da física. A lei da fé ela está acima da lei da gravidade. A lei da fé ela está acima de todas as leis naturais. Nós precisamos, quando a gente vê Josué lá, Josué 10:12, ele precisava de mais claridade para ganhar uma batalha. E sabe o que ele fala? Ele fala, sol, para-te no firmamento. Ele diz, lua, para-se no vale de Aijalon. Ele precisava daquele dia para ele poder lutar aquela batalha e ganhar. Meu querido e minha querida, a lei ela está acima das leis naturais. Eu estava relendo agora os avivalistas e eu estava vendo sobre John D. Lake, 1906. Eu estou dizendo para você que a lei da fé é acima das leis naturais. John D. Lake, 1906, ele recebeu o dom da cura. A história, a biografia dele diz que ele ia aos hospitais orar com as pessoas, os médicos chamavam ele colocava a mão no corpo da pessoa e ele identificava qual órgão estava doente. Ele conta que os germes, naquela época teve uma peste na África, ele estava na África, e ele conta que quando o médico chegou para ele e falou, ô John, como é que você se protege desses germes? Porque está todo mundo morrendo e você não morre, você não fica contaminado. E ele chegou para o médico e falou assim, me leva para um lugar onde tem microscópio e você vai ver o que acontece. Os germes, eles ficam líquido que saía das pessoas que morriam, eles ficavam vivos durante algum tempo. Mas quando chegava na mão dele, esses vírus, eles morriam. E ele falava, o John D. Lake dizia, as trevas não resistem quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou cheio do poder de Deus, as trevas recuam, sai poder de Deus pelos nossos poros. Olha que coisa fantástica, as leis naturais, elas estão, a lei da fé, ela está acima das leis naturais. E uma coisa, que hoje, entrando agora, nos protocolos que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria dizer para vocês que a fé, ela é um princípio. Eu escolho onde eu coloco a minha fé. Eu posso colocar a minha fé no medo. E eu posso colocar a minha fé na palavra de Deus. Você que escolhe onde você coloca a sua fé. Se você colocar a sua fé nas coisas ruins, você vai alimentar o medo. Mas se você colocar a sua fé nas promessas e na palavra de Deus, você vai conseguir ficar imune ao medo. Então, o primeiro princípio que você precisa entender, que você precisa saber, é que a sua fé, ela funciona, seja para coisas boas ou para coisas ruins. E nessa noite, agora, nesse momento, eu estou falando para vocês, eu quero falar para vocês de protocolos que nos tornam imunes à fé. Você que está me ouvindo, pode dizer amém? 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 Em nome de Jesus. O primeiro dos protocolos que eu quero falar com você é esse. Primeira coisa,
Quando você chega em casa hoje, a primeira coisa que você faz é o quê? Você tira o sapato, você passa a mão, lava a mão, vai para o banheiro tomar banho, né? Tirou a sua roupa, vai para o banheiro tomar... Você tem esse procedimento. Deixa eu falar uma coisa, para você se tornar imune à fé. Você precisa, primeiro procedimento que você precisa, aliás, para você estar imune ao medo, o primeiro procedimento que você precisa fazer é escolher conscientemente aonde você vai colocar a sua fé. Primeiro ponto, escolha onde você vai colocar a sua fé. Nas notícias ruins, ou você vai colocar a sua fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Segundo protocolo, eu gostaria que você pegasse caderno, que você pegasse caneta e que você anotasse esses protocolos. E eu gostaria que você praticasse essa semana. Em casa, falando com o Erle, eu falei, se as pessoas não praticarem essa palavra, vai ser em vão ter dado ela. Vai ser em vão se você não ousar praticar essa palavra nessa semana. Vai ser em vão você estar aqui me ouvindo, vai ser uma perda de tempo. Então, o primeiro protocolo, escreva aí, eu vou escolher aonde eu vou colocar a minha fé. Segundo protocolo, posicionamento. Lucas 17, 4 a 6. Os discípulos chegam, Jesus está falando com os discípulos, depois você lê em casa, e os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus fala para os discípulos assim, olha, a fé, se a sua fé for do tamanho da semente de uma mostarda, você vai dizer a essa moreira, levanta-te e erga-te e lança-te ao mar, e assim será feito. Segundo protocolo, Deus, eu tenho uma fé pequena para esse tempo. Posicionamento, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Esse é o segundo protocolo. Quantas vezes for preciso durante o dia, você pedir, aumenta a minha fé. Quantas vezes você vai falar para Jesus, Senhor, aumenta a minha fé nesses dias difíceis. Terceiro ponto, terceiro protocolo. Vocês já sabem também. Declarem a palavra de Deus. Crie um ambiente de fé na sua mente. Crie um ambiente de fé no seu coração. Crie um ambiente de fé na sua casa. Leia a palavra em voz alta. Declare a palavra em nome de Jesus. Enquanto você está declarando a palavra, você está guardando a sua mente, você está guardando o seu coração. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem e me perguntou assim, como é que está a sua vida de dona de casa? E não sei quantas mulheres aqui, né, concordam comigo que a vida de dona de casa esses dias está punk, está intensa. E alguns homens também, né? Mas aí eu falei para ela, olha, a minha vida de dona de casa está assim para essa pessoa. Eu lavo a louça, eu oro. Eu ponho um fone e ouço uma palavra de Deus, eu ouço um louvor, eu oro. Eu ponho a roupa na máquina de lavar e eu oro. Eu passo o pano na casa com água sanitária e eu oro. Eu dou banho no meu cachorro e eu oro. Eu estou assim porque eu escolhi conscientemente o que vai entrar na minha mente e o que vai entrar no meu coração. Você tem esse poder de escolha. Você pode escolher o que entra na sua mente. Você pode decidir o que sai da sua boca. Números 14 diz o seguinte, querido. Números 14, 28 fala... Diz o Senhor, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim eu vos farei. Meu querido e minha querida, escolha o que entra na sua mente e o que sai da sua boca nesses dias. Esse é o terceiro protocolo. Estamos aqui no terceiro protocolo. 2 Coríntios 4, 13, diz, eu criei, por isso eu falei. Esse é o espírito de fé. Declare coisas boas nesses dias. Declare coisas boas nesses dias, querido. Comece, se posicione. Senhor, aumenta a minha fé. A minha fé é pequena, mas aumenta a minha fé. Quarto protocolo, eu estou correndo. Eu tenho que me acalmar, porque eu tenho alguns outros protocolos fundamentais para dizer para vocês. E o tempo pode não dar. Faz assim comigo. Quarto
protocolo. Primeiro protocolo, escolha onde você vai colocar sua fé. Segundo protocolo, posicionamento. Senhor, aumenta a minha fé. Terceiro protocolo, declare a palavra de Deus. Declare em voz alta. Declare para você, em nome de Jesus. Quarto protocolo, pinte um quadro do seu futuro. Eu vim aqui dizer para você hoje, o seu futuro não é coronavírus. Eu vim dizer para você, o seu futuro não é um quarto de UTI. O seu futuro não é uma bancarrota financeira, em nome de Jesus. Eu vim aqui dizer para você hoje, pinte um quadro para o seu futuro. O que você está enxergando durante e depois dessa quarentena. Pinte um quadro, o quadro futuro que te aguarda é de dominar, é de governar. O futuro que te aguarda, meu querido e minha querida, é de conduzir pessoas na estrada da fé, da esperança. O futuro que te aguarda é de trazer solução para aqueles que não têm esperança, que não têm fé. É esse o seu futuro. Qual quadro você está pintando do seu futuro? Qual quadro? Qual quadro? Ajusta o foco. Começa a determinar o que você está pensando, imaginando para o seu futuro. Qual é a pintura que você está fazendo? A mesma mente que cria doença, ela cria saúde. A mesma mente que cria doença, cria saúde. O nosso cérebro, a nossa mente acredita naquilo que nós dizemos para ele. A nossa mente não distingue o que é real do que é imaginário. Aprenda isso. Se você contar boas histórias para sua mente, ela vai acreditar e o seu cérebro vai funcionar em cima da história que você conta para ela. Pinte um quadro, pinte um futuro glorioso para você, querido. Você nasceu para essa hora. Nossa mente não faz diferença entre o real do imaginário. Conte uma história boa para o seu cérebro. Aquela mulher hemorrágica, Marcos 5, 25, 29. Ela dizia para si, se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher tinha um diálogo interno. Olha o seu diálogo interno que você tem dito para você. Aquela mulher repetia para si, se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Ela pintou um quadro, um futuro de vitória, de cura, de esperança. Quarto protocolo, qual quadro você está pintando para o seu futuro? Em nome de Jesus. Conte para você uma história de vitória. O seu cérebro, a sua mente, ela vai acreditar. Quinto protocolo. A nossa fé cresce num ambiente de gratidão. Gratidão está tão em moda, né? Gratidão no mundo de coronavírus. É um bom momento para a gente treinar a nossa gratidão. Deixa eu dizer para você. Colossenses 4:3, Paulo fala, mantenha os seus olhos abertos em atitude de gratidão. Paulo diz assim, olha para aquilo que é bom, olha para aquilo que você tem, não olha para aquilo que você não tem, não olha para aquilo que você não pode fazer, não olha para a falta, olha para o que você tem. Gratidão é olhar o que eu tenho, é eu pôr os meus olhos naquilo que eu tenho, ser grato por aquilo que eu tenho. Querido, mantenha os seus olhos abertos. Deixa eu te falar, o ambiente de gratidão é fértil para você se tornar imune à fé, imune ao medo. O ambiente de gratidão é fértil para que a sua fé cresça. Romanos, esse verso é fantástico. Esse verso é fantástico. Romanos 4:16 a 22. E Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus e chamando a existência daquilo que não existia como se já houvesse. Eu vou falar com você de novo esse verso. E Abraão fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus, chamando o que não existia,
chamando o que não existia como se já houvesse. É assim que nós vamos viver essa quarentena. Querido, levanta a sua mão em nome de Jesus aí na sua casa e comece a chamar a existência a cura para esse vírus. Começa a chamar a existência a vacina. Começa a chamar a existência a solução. Começa a chamar a existência o remédio. Começa a chamar a existência a solução para os problemas financeiros que vão pipocar, que já estão pipocando. É assim que nós vamos vencer essa quarentena, dando glória a Deus, dizendo: Senhor, nós vamos colocar os nossos olhos naquilo que nós temos. Senhor, é assim que nós vamos vencer. Um princípio muito interessante é quando lá em Lucas 17, os 10 leprosos chegam, e eu vou encurtar, depois você lê, Lucas 17, 14 adiante. Os 10 leprosos chegam para Jesus. Jesus chega para eles, fala com eles e depois diz assim: vocês vão lá e se mostrem aos sacerdotes para vocês serem curados. Vocês vão, os leprosos chegaram até Jesus para serem curados. Jesus chega para os leprosos e fala assim: vocês vão até os sacerdotes, se apresentam a eles e vocês serão curados. Olha que coisa. Eles vão até Jesus atrás de um milagre. Jesus despede-os com uma palavra. Aqueles que obedeceram e foram até os sacerdotes, olharam para a palavra, mesmo que eles não tivessem um milagre, eles alcançaram um milagre. Eles olharam para o que eles tinham, e eles tinham uma palavra de Deus. É isso que nós temos, querido. Nós temos a palavra de Deus. Podemos não ter o milagre substanciado, mas nós temos a palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz, e que vai fazer o milagre que você precisa. Mantenha os seus olhos abertos, em atitudes de gratidão nesse tempo de quarentena. Esse é o 5º protocolo. Esse é o ambiente onde a sua fé cresce. E a minha também. A nossa fé cresce. Em nome de Jesus. 5º protocolo. 5º protocolo. Vocês estão colocando os protocolos que eu tenho falado? Vocês? Ótimo. Vamos para o 5º protocolo. Faz comigo assim. 5º protocolo. 6º? Então é 6º protocolo. Aqui está errado. Isso mesmo. Obrigada, Eliette. Eliette está aqui, gente, ao vivo. 6º protocolo. Anote. Está preparado? Sabe qual é? Uma arma poderosíssima para você se manter imune ao medo. Seu propósito. Seu propósito. Sabe... Deixa eu explicar isso para vocês. Eu vou gastar um tempinho aqui nisso. Dia 13 de março, eu vou falar para vocês como eu vejo esse cenário, tá? Eu estou pintando um quadro aqui para vocês. Me acompanhem. Dia 13 de março, decreto sobre o Rio de Janeiro, é como se tivesse explodido uma bomba. Bum! Cada um de nós fomos atingidos de uma forma, né? Cada um. Sabe naquelas cenas de filmes, de séries, em que alguém é atingido por uma bomba, por uma bala, e aí ele fica desacordado? Naquela primeira semana do corona, a gente ficou meio que... A gente não sabia se era verdade, se não era, pesadelo. Gente, o que está acontecendo? Ficou todo mundo desnorteado, né? Eu, pelo menos, fiquei, não sei você, mas eu fiquei. Mas aquela primeira semana foi uma luta pela sobrevivência, né? Imagina a cena. Eu sou atingida por uma bala, caio, aí eu fico desacordada, levanto. Vi que a bala não me atingiu, não me machucou. Aí eu vou atrás da sobrevivência, vou atrás dos meus amigos, dos meus filhos, da minha família. E aquela semana nós ficamos em busca da sobrevivência para as pessoas mais próximas, para nós mesmos. Passado essa primeira semana,
Aí a gente começa, pensa nesses filmes, né? Aí que você vê que se você está bem, seus filhos estão bem, você fala, poxa, agora é hora de eu sair daqui e ir lutar por aqueles que precisam de mim, precisam da minha ajuda. Estão conectados comigo com essa imagem? Deixa eu falar, isso é o nosso propósito. É o nosso propósito. É o nosso propósito, é quando você para de enxergar apenas que você está necessitado, mas que você está vivendo nessa hora, nesse momento da história, para você ser solução para outras pessoas. Meu querido e minha querida, quando você se conecta com o seu propósito, você se encoraja, você ganha força, você entende que você não está aqui só puramente para a sua sobrevivência, é muito mais que isso, é muito mais que isso. E eu quero te dizer, conecte-se com o seu propósito, conecte-se com o seu propósito, façam coisas relevantes nessa quarentena para ajudar outras pessoas, mesmo que com sacrifício, proteção e sacrifício. Em nome de Jesus, eu estava dizendo, o dia D, Segunda Guerra Mundial, 1944, o mundo estava sendo tomado pelo nazismo. No dia D, 6/6, os países da Europa, todos os países aliados, eles se juntam e eles decidem que eles vão atacar os nazistas a partir da praia da Normandia, na França. Deixa eu dizer para eles sabiam 150 mil homens morreram naquele ataque. Deixa eu falar para você uma coisa, sabe o que fez com que eles tivessem coragem de seguir em frente? O propósito que eles tinham. O propósito era libertar o mundo da opressão do nazismo naquela época. Meu querido e minha querida, você tem um propósito. Nós temos um propósito de trazer a implantação do reino de Deus aqui, nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde há mais trevas é onde a luz vai brilhar mais, onde você vai brilhar mais. Em nome de Jesus, agarre-se ao seu propósito. Agarre-se ao seu propósito. Ele te ajuda a te manter imune ao medo. Imune ao medo. Essa semana foi muito interessante, porque passada a segunda semana, terceira semana da quarentena, essa semana agora, eu comecei a receber ligações. Estou precisando disso, fulano está doente, ciclano está doente, tem gente passando necessidade. E eu, naquele momento, eu comecei a falar, Senhor, o que nós vamos fazer? Porque Jeremias diz que nós somos a igreja, você e eu, somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e em tempos de sequidão nós vamos dar sombra e fruto. Eu olhei para tantos pedidos e falei, Deus, como que eu vou ser sombra e como que eu vou dar fruto para tanta gente? E aquilo começou a me oprimir, porque eu me senti extremamente impotente. E eu fui orar, e Deus falou para mim, depois que eu orei, chorei, Deus chegou para mim e falou, minha filha, estabeleça um raio de ação onde a sua mão pode ajudar. Né? E ele me lembrou a passagem de Maria, quando o anjo chega para Maria, Maria é uma virgem, e o anjo chega para Maria e fala para ele, olha, você vai ter um filho. Aquilo era uma missão impossível, uma virgem ter um filho. E Maria olha para o anjo e fala assim, mas como pode ser isso? Eu não entendo, como pode ser isso? E foi isso que eu fiz com Deus nesse dia. Eu falei, Deus, como pode ser isso? Como é que a igreja vai ajudar tantas pessoas? Se nós olhamos e já achamos que estamos com necessidade. E Deus simplesmente falou para mim, olha, eu sou o Deus das missões impossíveis. Eu vou te dar o caminho, eu vou dar o caminho para a igreja. Eu faço caminho aonde não há caminho. Então, querido e querida, eu vou encerrar com o último protocolo, que é o 7º protocolo. Vou repetir aí, se vocês quiserem falar comigo. Primeiro protocolo, escolha onde você vai colocar a sua fé. Coisas boas ou ruins. Segundo protocolo,
posicionamento. Jesus aumenta a minha fé. Terceiro protocolo. Declare a palavra de Deus. Vigie o seu diálogo interno. Declare a palavra, manhã, tarde, noite, o tempo todo. Quarto protocolo. Pinte um futuro de vitória para o seu futuro. Pinte um quadro de vitória para o seu futuro e olha para ele todos os dias, todas as horas. É como funciona o livro dos sonhos. Se você fez o livro dos sonhos, pega o seu livro dos sonhos nesses dias, olha para o livro dos sonhos, esse é o seu futuro, querido, em nome de Jesus. Quinto protocolo, você... crie e gere um ambiente de gratidão em nome de Jesus. Passe por essa quarentena dando glória a Deus, chamando à existência o que não existe, como se já existisse, como Abraão, nosso pai da fé, fez. Sexto protocolo. Agarre o seu propósito. Porque ele é uma arma de ataque. Ele te mantém firme, ele te mantém imune ao medo, porque você sabe que você tem mais pessoas para cuidar, para alimentar. E dentro do seu propósito, faça um raio de ação com aqueles que você vai poder ajudar a se comprometer. Último protocolo. Senso de pertencimento. Se eu tenho um senso de pertencimento, eu pertenço a uma causa, eu pertenço a um Deus, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a um chamado. Deixa eu te falar, isso te encoraja e isso te protege. Alimente o seu senso de pertencimento, querido, querida, alimente. Alimente o seu senso de pertencimento, porque ele vai te encorajar, ele vai te manter imune ao medo. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de distanciamento social, não se isole, não se isole. Ligue para as pessoas, mande mensagem, mande áudios, não se desconecte. Deixa eu dizer, a Sara Nossa Terra é uma família para você pertencer, para eu e você pertencermos. Em nome de Jesus, se junte a nós nesses dias. Você não está sozinho. Nós nos posicionamos em reunião com o bispo, com os pastores essa semana. A nossa posição é: nós vamos ser com uma comunidade nesse tempo, nós vamos dividir o que nós temos. Não fique só, querido. O seu senso de pertencimento, de que tem uma igreja que ora por você, que tem uma igreja que está olhando para as suas necessidades, para uma igreja que está querendo facilitar e ajudar a sua vida. Alimente o seu senso de pertencimento. É uma arma poderosa para te manter imune ao medo em nome de Jesus. Não fique só. Não fique só. Eu estava vendo sobre Martin Luther King, conversando com meu filho sobre isso. E é fantástico como você olha na história, como o senso de pertencimento encoraja as pessoas a lutar grandes batalhas. E naquela época de segregação racial, que Martin Luther King lutava contra a segregação racial, ele inflamava o povo, inflamava no bom sentido, a vir para as manifestações por causa de uma causa. A causa era: queremos ser tratados igualmente, queremos ser tratados igualmente. E aquele senso de pertencimento tirava as pessoas das suas casas. Aquele senso de propósito tirava as pessoas das suas casas. E eles não eram obrigados a sair, mas eles saíam porque eles tinham um senso: eu pertenço a uma causa, eu tenho um propósito, eu tenho uma causa pela qual lutar. E eles saíam, e eles eram atacados, eles eram machucados, humilhados, maltratados, mas mesmo assim, eles eram encorajados pelo senso de pertencimento. Seja encorajado, seja encorajada pelo seu senso de pertencimento, querido e querida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O povo de Deus, lá em segunda, deixa eu olhar aqui, eu não me lembro. 1 Pedro 2,9, fala que nós somos geração eleita, povo santo.
Nós somos sacerdócio real. Nós somos o povo escolhido por Deus. Você e eu temos o maior senso de pertencimento do mundo. Nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, alimente esse senso de pertencimento. Nós temos uma causa pela qual lutar. É a implantação do reino dos céus na terra. Nós temos uma igreja para pertencer. E para finalizar, eu queria dizer para você a última coisa. Deus, Ele está vendo o quebra-cabeça completo. Completo. Todas as peças, Ele está vendo o quebra-cabeça completo. Ele é alfa e ômega. Ele é início e fim. Você, eu, a gente está vendo uma pecinha do quebra-cabeça. Mas o nosso Deus é o Shaddai, Adonai, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tsequenu. Ele está vendo todo o quebra-cabeça. E Ele sabia que essa hora chegaria. E Ele sabia que quem estaria vivendo nesse momento da história seria você e seria eu. Então, em nome de Jesus, queria chamar aqui o Bispo Francisco, queria chamar a equipe de louvor. Eu queria dizer para você, você foi chamado para essa hora. Você está no ponto certo da história. Meu querido e minha querida, você não é vítima dessa história. Você foi convocado para lutar essa batalha em nome de Jesus. Você foi convocado para ser o rei Ezequiel nessa nação, nessa história, no Rio de Janeiro, nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar. Pratique os protocolos que te deixam imune ao medo. Pratique e se fortaleça, porque tem uma causa que precisa de você. Precisa de você forte. Precisa de você funcionando no seu potencial máximo de fé. Em nome de Jesus, fique de pé agora, aí na sua casa, aonde você está. Meu querido e minha querida, nós vamos viver a melhor época da nossa história, porque para grandes problemas, Deus tem grandes soluções. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Oh Deus, manifesta-te no nosso meio nesse tempo. Nós clamamos a Ti em o nome de Jesus, Senhor. Fortalece o Teu povo. Levanta o Teu povo, Senhor, como Pai combatentes, como aqueles, Senhor, que guerreiam as Tuas causas. Senhor, em nome de Jesus, nós não somos um povo oprimido, nós não somos vítima da história, nós fazemos a história, Senhor. É assim que nós cremos, é assim que nós nos posicionamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor.